Tá bom então. Tivemos esse mês uns contratempos com o esboço, que uma semana sincera, uma semana que não teve. Então vou ministrar o primeiro esboço mesmo. Hoje seria o terceiro. Então nós vamos para o primeiro esboço mesmo. O tema desse mês é investimento correto. Eu sinto que foi o pastor Halson que fez esse esboço, que ele gosta de abordar esse tema. E o tema de hoje é restaurando o princípio da honra na família. Até um tema propício. Temos aqui vários tipos de parentescos aqui presentes hoje. Vamos lá para 1 Pedro 2,17. Vizinho ao Cajóis ministrou o livro. Bem vizinho. Pode ir, é melhor não. Pode ir. Primeira Pedro 2,17. Você estava no meu xará, é um livro à frente. Ô, Dedê, vocês dois, Dedê. Daniel e Duda. Agora eu até me chamar, pra ganhar bolo. Vai, Jé. Vamos pra lá. A Duda vai levar minha Ô, Dani, como é meu nome? Como é meu nome, Dentinha? Você sabe? Como é o nome dela, Daniel? Fala, verdinha. chefinha. Chefinha, chefinha. A bolo. Vem cá, vem. Vem? Não? Pois é, você conquista. Todos abriram? Ele viu. Amém. Todos Amém. abriram? Já tá só esperando a gente aqui. Tá esperando que o tempo tá meio espremido aí. 1 Pedro 17 diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Se vocês perceberem, o versículo aqui está pedindo 4 coisas, sendo que em 2 delas está sendo o princípio da honra. Você, no caso, honrar a todos e honrar ao rei. Muitos têm investido em muitas outras coisas, que não é errado, é faculdade, trabalho, um relacionamento, construção de uma casa, mas existe uma coisa importantíssima que alguns aqui podem falar com muita propriedade por serem cabeças, que nós temos que investir, que é importantíssimo, que é a família. Uma casa bonita, você construir, uma mansão, um castelo, seja lá como for o sonho de vocês, nós não vamos poder levar no grande dia, quando Cristo voltar. Um carro do ano, como sempre sonhou, com um seguro anti-roubo, você não vai poder levar no dia. Mas a sua família, no dia em que Deus promover cada um, seja no arrebatamento ou cada um no seu tempo, é algo que você vai poder levar. Então é algo que nós precisamos dar uma atenção especial. Por isso que está dizendo aqui, restaurando o princípio da honra. Ou seja, família vem como uma primícia. Então nós temos que honrar aqueles que estão perto de nós. Deus não colocou, seja você como irmão, seja você como pai, seja você como tio, seja você em que posição que você esteja na sua família, de propósito na sua família. Você não caiu de paraquedas ali. Você está ali por uma questão de um propósito de Deus. Tudo bem. Você pode até ter sonhado um dia, puxa, como eu queria ter nascido numa família rica, ou sei lá, numa família de condição média. Mas se Deus permitiu que todos aqui morassem em Ferraz de Vasconcelos, seja por nascimento, ou seja porque Deus trouxe para cá, é porque o propósito teve que ser aqui. Você não queria ser filha do Hélio. Por quê? Eu tô me perguntando, né, Hélio, por quê? Mas deve ter um propósito nisso, né? E como tem. Tu tem um propósito, então? Mas aí muitas pessoas se questionam e se perguntam: como que nós podemos honrar as pessoas que estão ligadas à nossa família? E de que formas que nós podemos honrar? Existem várias. Uma vez eu ministrei
sobre obediência na célula, que Deus foi confirmando tudo na célula de jovens sem eu saber. E eu citei um exemplo simples nisso, que muitas das vezes nós gostamos de honrar as pessoas que estão ao nosso lado, seja pais, seja líderes, discipuladores, com palavras, o que não é errado. Mas eu penso algo comigo aqui. Eu vou usar um exemplo. Do que adiantaria eu honrar os meus líderes aqui presentes com palavras e nas costas deles falo até o que não deve? Sentar no meio, né, cara? Então eu tenho um pensamento comigo, isso eu. Cada um aqui pode ter um pensamento diferente. Eu prefiro honrar os meus líderes com atitudes do que com as palavras. Não que eu vou deixar as palavras de lado. Mas se eu honrar com as atitudes, as palavras que eu disser, um elogio que eu der, um apoio, uma frase de motivação, não vai ser algo em vão, porque as suas atitudes não estão demonstrando aquela sua preocupação com aqueles que estão ao seu redor. A honra é a chave mestre para a longevidade dos relacionamentos. Vivemos um tempo em que muitos relacionamentos familiares têm sido quebrados. Filhos e pais muitas vezes não se entendem. Esposa e marido também entram constantemente em conflitos. E o ambiente em família, que deveria ser o lugar de mais intimidade de relacionamentos, tem se transformado em relacionamentos distantes. Por isso precisamos restaurar a honra no meio da família. Os relacionamentos são profundos e duradouros em um ambiente de honra. Mas você não consegue honrar de forma adequada, enquanto você não concebe o fato de que a sua família é um presente de Deus para você. O único meio de você demonstrar realmente amor pela sua família, e eu estendo seus líderes, seus pastores, todos aqueles que Deus coloca perto de você, é através da honra. Por mais que você seja uma pessoa obediente, por mais que você seja uma pessoa que não dê problemas na escola, por mais que você seja uma pessoa que não dê problemas a ninguém ao seu redor, mas do que adianta você ser nota 10 em tudo isso e na honra? Então, dos segredos que vai ser uma chave para que você possa ser bem sucedido durante toda a sua vida é a honra. A Bíblia mesmo diz lá que nós, filhos, temos que obedecer aos nossos pais, porque como promessa, nós vamos ter uma longevidade de vida. Obediência entra um pouquinho em honra. Então, um dos segredos para que nós possamos ter uma longevidade na vida e não veja muitas famílias sendo destruídas, como infelizmente temos visto aí hoje, são a honra. A honra também tem um segredo, que ela abre portas que a fé não pode abrir. É verdade que a fé é um ingrediente extremamente importante na vida cristã. Praticamente para tudo que fazemos precisamos aplicar a fé. Isso é muito bom, mas existem situações que só a fé não resolve. Você ser uma pessoa fervorosa, como nós acabamos de fazer agora, oramos por várias situações, colocamos na mão de Deus, crendo que Ele vai responder no tempo certo, é bom sermos uma pessoa de fé. Mas muitos lugares e muitas das coisas que Deus vai permitir você alcançar vai ser através da honra. Um exemplo muito simples que eu acabei de citar, a obediência aos pais. Muitos filhos aí morrem com 18, 21 anos, por quê? É verdade. Hoje é sexta-feira, são aí acho que mais de 10 horas da noite. Nessa hora, com certeza, tem muitos filhos se preparando para ir curtir a noite e os pais falando, filho, não vai ser perigoso para você. Os pais vendo lá na frente o que vai acontecer. E com certeza, muitos já saíram de casa, nem sabem que vão voltar. O que representa isso? Infelizmente não obedeceram e não honraram. Mas através da honra, você vai abrir portas que vocês vão poder chegar longe. Nessa mesma ministração que eu fiz de obediência, eu dei 2 exemplos de pessoas que, devido à obediência e à honra aos pais, alcançaram e estão alcançando vitórias até hoje. Um exemplo aí, a maioria de vocês são casados. Por qual motivo vocês estão muito bem casados hoje, alguns com filhos muito bem sucedidos? Não foi simplesmente pelo tempo que Deus separou. Volta lá os seus anos de vida, que eu não vou dizer aqui para ninguém se sentir constrangido. Os anos aí que Deus já concedeu a vocês. Volta lá nos seus primeiros anos de vida, as primeiras instruções que seus pais lhe deram, ou quem cuidou de vocês.
as ordens que vocês tiveram que obedecer, muitas vezes engolir seco para não falar algumas coisas que vocês queriam. Todos isso aí que vocês já viveram é a consequência, deu consequência no que vocês estão vivendo hoje. Sonhos que vocês plantaram no joelho durante todos esses anos que vocês estão com Deus, não vieram apenas por causa que Deus preparou o tempo certo, mas foi por causa dos anos que vocês sempre honraram seus pais, até se casarem, ou conseguirem a faculdade, ou conseguirem um emprego bom. Então que vocês tenham no coração de vocês o princípio da honra. Porque através da honra, não só as bênçãos que vocês conquistaram serão mantidas, mas vocês vão chegar mais longe. Amém. Tem uma coisa aqui que eu, por muitos anos, fiquei em dúvida sobre isso e eu não sabia que existia isso. A honra é um bumerangue. Eu tinha uma dúvida sobre isso. Eu achava o seguinte: eu tinha que honrar os meus líderes, mas eu não sabia que podia haver o inverso. Eu receber de volta isso. Eu achava que era uma direção só. Eu não sabia que havia um círculo. Eu honro meus líderes, eles me honram. Eu honro meus líderes, eles me honram. Então, um outro segredo aqui, que eu coloco dentro de honra, quando você faz o bem para alguém, seja um favor, obedecendo seus pais, seja o que for, aquilo que você fez vai voltar para você de alguma forma. Quando você honra as pessoas que estão acima de você, você vai ser honrado de volta. Basicamente, a maioria de nós estamos vivendo isso aqui. Por questão da visão celular, não existe só uma hierarquia de líder e não existe só uma hierarquia de discípulos. De uma certa forma está lá: pastor honrando o discipulador, discipulador honrando o líder, líder honrando o discípulo, e assim um círculo. Enquanto nós, como líderes, estamos honrando o nosso discipulador, nossos discipuladores estão honrando nossos pastores. Está havendo uma troca de honra. Então, quando você se permite e aceita honrar aqueles que estão acima de você, aceita obedecer, enquanto você está honrando o que está lá na sua frente, tem alguém atrás de você te honrando. É um círculo que não para. Então, que vocês tenham isso na vida de vocês, como honra, para a longevidade, para abrir portas que há muito tempo vocês estão esperando, e crendo que vai ser um bumerangue, que enquanto você estiver honrando alguém, vai ter alguém honrando você lá atrás. Tem duas perguntinhas aqui agora por vocês para falar um pouquinho. Tem muita gente, mas vamos ver aqui se a gente consegue colocar alguns para falar. Na opinião de vocês, tem faltado honra no meio das famílias no dia de hoje? Sim. Compartilhem. Compartilhem aí, quem quiser, o microfone está aberto. Totalmente, né? A gente tá vendo não só a questão assim de... Tá faltando tolerância, eu acho, né? As pessoas estão muito tolerantes, assim. O ser humano não tem mais paciência com nada. É. E isso fica muito explícito assim quando a gente olha uma família que não tem assim os fundamentos, né? Então, né? Não tem uma estrutura, conforme o Leandro falou. A gente vê muitas brigas. Se a gente for ligar a televisão no canal 7 à noite, Ixi, não dá pena. sei lá você vai ver pai agredindo filho, filho agredindo pai, esposa, esposo. Então assim, o mundo ele tá vivenciando isso, né? Então eu posso dar um exemplo mais claro, essa última porcaria que a Globo lançou aí, chamada Babilônia, né? Ali, estava lendo um documentário, uma reportagem. Ali eles têm relatado assim as coisas, a vida como se fosse algo assim tão superficial, sabe? Ah, pode viver assim que assim vai, sabe? E é isso que, tipo, Satanás quer que entre dentro dos lares, né? Quer que entre isso daí, quer desonra mesmo. Desonrar o pai principal, né? Que é Deus, né? Aquilo ali tá muito explícito. Mais alguém? Isso mesmo, se você for ver, na verdade, as famílias hoje, assim, estão sem estrutura, não tem um alicerce, não tem, assim, desde de pequenas crianças ver os pais brigando. Então, a confusão toda já cresce com aquilo. Então, assim, hoje a televisão influencia muito. Porque a gente tem ela tá com 2 anos e 3 meses. Tudo que ela vê na televisão, exemplo, ela vê o negócio do Itaú, ela quer fazer igual.
Então, assim, se você for ver, na verdade, hoje, a mídia, ela influencia muito, e principalmente a Globo, na verdade, né? Que ela quer deturbar tudo aí. Falar que, exemplo, um relacionamento entre homem com homem é normal, mulher com mulher é normal. Pra eles, no mundo é normal, né? Mas pra gente não. Então, assim, a gente vê que isso tem acontecido muito, assim, bem explícito. Antigamente dava uma segurada, mas hoje tá meio que rasgado o negócio. Tá? Hoje não tem mais aquela limitação. Antigamente você não via, assim, o homem se beijando na novela, a mulher agora, você mais vê. Então, na verdade, os meios de comunicação hoje estão influenciando muito. A internet também. O ela falou do programa desse... Até a gente vê muito isso. Então, a tendência é piorar. E a gente vê outros exemplos claros também, até na escola, né? Eu lembro que na minha época de escola eu tinha respeito pelo meu professor, né? Então, ia sair da sala, pedia licença, perguntava se podia. Hoje em dia, e antigamente um professor era conhecido como o quê? Mestre, né? Hoje em dia ninguém tem respeito, você vê os alunos, parece um bando de marginais mesmo, que não tem respeito nenhum pro professor. E o professor é o quê? É autoridade. Eu tenho na minha mente que se um dia eu chegar na escola e falar, ó, ela me desrespeitou, vai chegar em casa e vai levar uma surra. Porque assim, o professor é o quê? É uma autoridade imposta sobre ela. E a gente tem que honrar autoridades, né? Então hoje você vê o quê? Que criança não honra os professores. E muitos pais se escutam falando que é isso mesmo, quem ela acha que é? Ela não manda mesmo em você. Então, assim, você vê que hoje em dia, o fator de honra que as crianças, você vê pelas crianças, as crianças não honram mais. Mas está sendo o quê? Uma falha também de muitos pais. Muitos pais não estão sabendo o que é impor a honra às crianças, não está sabendo impor o que é autoridade, né? Então você vê que não tem mais respeito nenhum, não tem mais autoridade, as nossas autoridades também está toda distorcida, né? Então está bem complicado mesmo essa questão de honra. Eu acredito mesmo que honra ou é algo de caráter que nasceu na família mesmo, tem pessoas que não precisam necessariamente ser cristãs, que a gente também sabe que tem muitos cristãos que não conhecem o que é honrar, mas assim, ou é uma coisa realmente de caráter, ou é uma coisa que a palavra do Senhor transformou. Porque se não for isso, hoje em dia está difícil realmente para ter honra, para respeitar as autoridades. E só concluindo também, o que estou falando aí, porque a gente tem visto também muito, como a Luciana já falou mesmo, né? São, quando eu digo, as nossas autoridades mesmo, eles mostrando pra gente uma coisa totalmente distorcida, né? Daquilo que é o que Deus pede para uma família, né? Mostrando que tudo é normal, que existe legalidade em tudo, né? Igual quando o Alan falou dessa novela Babilônia, quando eu vi assim no jornal que tinha aquelas duas senhoras, né? Se beijando e falou assim, inauguração, abertura de novela, não sei como que fala lá, né? E né, um beijo inauguração, né? Um beijo de terceira idade, né? Quer dizer, você vê a televisão mostrando que tudo é natural, né? Os nossos governantes, as nossas autoridades, né? Eles mostrando que tudo é legal, que tudo se pode também, criando até legalizar leis, né? Deixando para que isso seja tudo normal. E tudo isso aí dificulta na criação dos nossos filhos dentro de casa, né? Porque não tem como a gente prender os nossos filhos 24 horas, por mais que a gente venha instruir, que a gente venha falar, mas o filho ele não passa 24 horas conosco, não, né? Como a Luciana falou, eles vão à escola, na escola infelizmente os professores também são instruídos já, como eles dizem, a não ter preconceito. Para mim, já voltando para o caso até do homossexualismo mesmo, que aqui a gente pode falar abertamente, porque somos pessoas de Deus e não tem ninguém envolvido com esse tipo de coisa, né? Então, eles começam a falar que existe um preconceito, né, contra isso, contra o homossexualismo, né? E para mim, preconceito quem tem com eles, porque eu tenho um conceito formado já a respeito disso, eu não tenho preconceito. É aquilo que vem antes, né? Que você ainda está formalizando, que você está formando. Eu tenho um conceito formado, eu tenho um conceito que isso é errado, que isso não está certo. E nós precisamos introduzir isso na cabeça dos nossos filhos.
é fácil, não é, porque existe toda uma sociedade, porque existe todo um mundo aberto, a qual eles infelizmente estão nele também, né? E às vezes a gente ensina uma coisa e de repente outros ensinam outra, né? Mas é o que a gente está falando mesmo, né? A gente tem que insistir com nossos filhos, a gente não pode abrir mão mesmo disso, de educar eles da melhor forma possível, né? O caráter, eu acho que o caráter a pessoa já nasce com ele. Às vezes, no decorrer do tempo, você pode até ter um desvio por alguns acontecimentos, tudo, né? E isso só pode tornar a pessoa mesmo e a pessoa vivendo com Deus, conhecendo os mandamentos, conhecendo as leis de Deus, de que maneira que Deus quer que nós venhamos proceder na nossa vida, que nós tornamos a nós esse caráter, né? Porque, na verdade, nos dias de hoje, do jeito que as coisas estão corrompidas, só nós que somos pais, só basta pra gente o quê? Recorrer a Deus. Porque a gente ensina em casa e na rua, em todos os lugares, tem inúmeras influências realmente negativas. Hoje a gente tem a dificuldade até de corrigir um filho, porque a lei ajuda ela. Exatamente. Você não pode bater num filho. Se você bate num filho, ele está ouvindo todos os noticiários, é capaz do filho falar até que vai chamar a polícia para você, né? Por quê? Porque as coisas estão totalmente distorcidas. É uma coisa maligna mesmo, né? Infelizmente é maligna mesmo, né? É o inimigo plantando isso na cabeça das autoridades e as autoridades espalhando isso tudo. E que o principal alvo sempre o principal alvo do diabo é a família, né? Porque a família foi uma instituição criada por Deus, desde o princípio. Então assim, o diabo quer o quê? Ele quer acabar com a família, porque automaticamente ele acabando com a família, não vai chamando o outro. Então assim, ele já tentou no começo, com Adão e Eva, que já foi a primeira família. Então assim, vai se estendendo. Só a gente tem que saber essa sabedoria. Em meio a isso a gente tem, viu, Thiago, desculpa, mas a gente tem que ter a consciência mesmo que nós somos um povo diferente, nós não somos melhores do que ninguém, mas a consciência que nós somos diferentes, nós temos que ter isso. Né? Colocar na nossa mente e falar, não, nós somos diferentes mesmo. Acho que pense o que queiram pensar os outros, mas nós temos que ter essa consciência. Nós não podemos achar que somos melhor do que ninguém, né? Mas a consciência que nós somos um povo diferente, porque nós somos cristãos, porque nós pertencemos ao Senhor, porque nós queremos andar dentro dos mandamentos de Deus, daquilo que Ele tem nos ensinado. Então nós temos que ser um povo diferente mesmo dos outros e influenciar, né? Aí vem o que? É influenciar, né? Nós estamos aqui para influenciar, nós estamos aqui para ser influenciado pela sociedade, não. Aí acaba a nós, nem que seja para deixar uma gotinha ali, um pingo que seja, né? Uma sementinha de nada ali no meio, mas você deixar aquela semente, para que um dia ela possa brotar, para que ela possa germinar, para que ela possa crescer, né? Para que ela possa dar frutos, né? E com isso, desses frutos, outros frutos virão, né? E essa consciência a gente precisa ter, isso é para todos nós, que nós precisamos ter essa consciência, que realmente nós somos diferentes. Somos diferentes porque não porque somos melhor do que ninguém, porque nós temos Cristo Jesus em nossa vida. Faz toda a diferença, né? E para a segunda pergunta, que já falaram até o necessário. A gente no início para poder falar agora. Mas esse é o intuito mesmo, é todo mundo mostrar o que entendeu. Não, porque são 3, 4 horas, porque se deixar eu falar, o Érico tá falando bem, o gigante aqui, ó, que a Joyce não falou nada, já ficou quieto, ó. Já era, né? Deu espaço. É melhor ficar quieto. É porque falou muito da parte de paz, né, Joyce? Aqui agora são 2 perguntas. Acho que essa vocês respondem tranquilo. Primeira pergunta. Vocês acreditam que a honra funciona como um bumerangue? Segunda pergunta. Vocês já viveram essa experiência? Sim. Compartilhem. Realmente é como um bumerangue, como o Thiago falou, né? A gente pode compartilhar tanto na questão familiar, quanto na questão ministerial mesmo, né? É aquilo que o Thiago falou, assim, de nós honrarmos, questão ministerial. Realmente teve situações em que a gente falava assim, ai Senhor, porque a questão da honra é justamente assim,
É uma batalha interior, é isso que a gente precisa entender. É uma batalha sua com aquela situação em que você deve honrar alguém em determinada situação. E nessa questão ministerial tem coisas que a gente fala assim, ai Senhor, mas eu vou ter que fazer isso, porque o fazer é honrar, que é o que o Thiago está falando. E aí quando você, é a forma, a gente está falando ministerialmente, a mesma coisa é um pai e uma mãe. Se um pai diz para você, como o Thiago deu o exemplo de, ao sair, tem no final de semana, o pessoal vai para balada, os jovens vão para balada. Se o pai pede para que você não o faça, se você não fizer, você está honrando aquilo que o seu pai está te pedindo. Então, assim, eu já vivi os dois. Eu já vivi tanto honrar quanto desonrar também. Quando eu era adolescente, eu era... Como o Thiago falou assim, eu era boca dura. Então, assim, ele falou ali agora, o Leandro fala casca de ferida, né? Eu hoje sou tratada pelo Senhor, mas é aquela coisa assim, quando eu era adolescente, era aquela coisa, minha mãe falava assim, eu nunca tive, meu pai nunca me corrigiu, me bateu, né? Mas assim, eu sempre fui aquela coisa de retrucar. Isso é um modo de você desonrar também. Porque se o seu pai está te falando, faça isso, não tem que questionar, tem que fazer, e ponto. Só que aquela coisa, a gente não é criado, eu não fui criada numa família cristã, eu não fui criada nesses conceitos. Então, para mim, era natural aquela coisa de retrucar, de questionar, de falar, não, mas o senhor está errado. Né? Eu falava sempre com respeito com ele, mas era aquela coisa, e mesmo assim, não que nem os jovens hoje falam, né? Eu sempre falei com meu pai e com a minha mãe, senhor e senhora, até hoje, mas é aquela coisa assim, é aquela coisa de só o fato de você não fazer aquilo que uma pessoa, como o Thiago falou, que está acima de você, uma pessoa que está acima de você, está te orientando, se você não faz, só o fato de você retrucar já é um modo de desonrar. Né? E eu muitas vezes não pensava nisso, depois eu vim entender. Então assim, como realmente é importante que a gente honre, né? Como é importante que a gente honre os nossos pais, como o Thiago falou, a questão de refletir, reflete em tudo na nossa vida. Eu tenho certeza, se hoje eu tenho o casamento que eu tenho, foi porque, mesmo com essas falhas, quando o Senhor veio e me tratou, eu entendi que eu tinha que honrar os meus pais. E isso reflete hoje na minha vida. Então, assim, não só nessa questão, falei na questão familiar, mas também tem nessa questão ministerial, né? Teve um momento, no ano passado, eu até compartilhei isso uma vez com a irmã Zefa, que eu falei assim, nós estamos sozinhos e... Não foi que eu falei aqui nessa cozinha? Nós estamos sozinhos e eu e o Alan meio que nos sentíamos meio que... não é desonrados, mas abandonados, e consequentemente existe a questão da desonra, de você falar, poxa, eu estou tentando honrar, mas eu não vejo isso comigo. E aí depois Deus fez diferente. No dia que eu falei isso para o Senhor, aí tem o tal do Zap Zap agora, né? Tem as mensagens, tem tudo isso. No dia, gente, olha que incrível, no dia que eu falei isso para o Senhor, eu estava muito triste, eu chorando, eu falei isso para Deus, eu falei, Deus, eu estou muito triste porque a gente está se sentindo só. E a gente tenta honrar as pessoas, porém as pessoas não nos honram. Aí começou a subir algumas mensagens. E aí subiu, sem do nada. Subiu mensagem do Thiago, subiu mensagem da Jaqueline, subiu mensagem da Juliana. E aí Deus foi falando pra mim, é com esses que você vai contar. E é esses, como o Thiago falou, que é o tal do bumerangue, né? Então, assim, você às vezes acha que você está se sentindo só. E você às vezes acha que você não tá sendo honrado. Porém, Deus ele te mostra, não, eu estou te honrando. Olha aí, e foi o que Deus fez com a gente. Então, assim, mesmo nesses momentos em que você acha, ai, mas Deus, eu não tenho honrado as pessoas. E aí o Senhor olha para você e fala, não, filho, você tem honrado sim. Olha aí. E aí foi isso que Deus fez. Então, assim, vale a pena a gente honrar. O que eu estou querendo dizer é, mesmo no momento de muita dificuldade em que você se depare, quando você honra, consequentemente Deus vai te mostrar que realmente valeu a pena você honrar. Essa situação que eu compartilhei agora com vocês é bem isso. Então assim, vale a pena a gente honrar. Seja honrar pai e mãe. Viu, crianças? Se você quer a maiorzinha, né? É importante a gente honrar pai e mãe, a gente escutar pai e mãe. É importante a gente honrar a nossa liderança. Mesmo que muitas vezes você não entenda, gente, é fundamental. A pessoa às vezes te dá uma orelha e você fala, meu, mas não era isso que eu queria fazer. Não era desse jeito que eu queria seguir. Mas não, se está te dando essa orientação, lembre-se, eu tenho uma coisa no meu coração.
O pastor Henrique e a Adriana, eu tô falando deles como pastores, são pessoas que Deus designou para cuidar de mim e do Alan, e assim como de vocês. E não foi designada por homens. Às vezes você fala assim, foi um título dado por homens. Não, foi um título dado por Deus. Foi Deus quem os separou. E se foi Deus quem os separou, eu tenho que honrá-los. Independente de muitas vezes você achar que certas situações ou certas coisas, não concordo muito com isso. Mas o honrar é isso, você passar por cima de uma opinião que você tenha e você de fato honrar. E eu falei demais de mim. A Joyce falando isso aí, eu lembrei, ela falou da parte assim, ruim, né, da desonra. E às vezes a gente não dá crédito, ou a gente não, porque a gente é cristão, mas o pessoal aí fora não dá muito crédito pro que mãe e pai falam. Fala assim, isso aí é um mito, que não sei o que mãe e pai falam com a gente, pra não ir, não vai acontecer. Eu passei por 2 situações na minha vida que assim, aí foi questão de morte mesmo. Deus me livrou de um acidente de moto, porque minha mãe sempre odiou moto, sempre. E um colega meu muito próximo comprou uma moto. E antes dele comprar a moto, ela falou, não sobe na moto. Aí eu teimoso, quer dizer, eu não era teimoso não, né, Joyce? Era bem Só faltava na hora ela peguei, subi em cima da moto e fui aí tirar uns rachas por aí e caí de moto. Gasto só de couro no asfalto com 5 quilos, cara. Eu me ralei todo. E outra situação foi no samba que eu ia, e ela falou, não vai, eu falei, eu vou, ela não vai, eu vou. E teve um tiroteio e um policial morreu do meu lado, aí não está ele. O cara tomou muito tiro. E eu correndo do lado, e o colega meu, Leandro, nós vai pra igreja, agora, nós vai cair desse jeito. Então assim, a desobediência é assim, uma coisa muito séria. E outra, isso aí acho que Deus deu esse dom pra mãe mesmo. Porque toda vez que a mãe fala alguma coisa e o filho quer passar por cima... Meu, nunca sai esse guarda-chuva quando ela fala, guarda-chuva. Parece só a mãe, o pai não tem isso aí não, agora a mãe parece uma coisa. Mãe, esposa, né, só que não pode ter defesa, vai cair chuva. É impressionante, se falar não vai chover canivete, pode pegar um guarda-chuva de Se a aço. esposa fala, não faz. Uma coisa, também tem... E o Thiago falando disso aí também, todo mundo sabe que a gente passou... que eu passei por situações, né, por situações difíceis, né, por problemas de saúde na família também, né, e eu vejo essa questão de honra também, dessa forma. Eu creio que eu tenho procurado sim, né, é difícil a gente falar isso porque de repente parece que a gente quer mostrar alguma coisa assim, né? Mas eu creio que eu tenho procurado honrar, assim, as minhas lideranças, né? De uma certa forma. Só o tamanho do homem aqui, se você não honrar, misericórdia, sabe? Quando eu falo o Alan, o Jossa, o pastor, a irmã, e todos aqui os irmãos também, né? Mas e eu vejo dessa forma porque eu passei por uma situação muito difícil, que foi um problema de saúde do meu irmão, né? E eu vi a preocupação, né, de todo mundo, né, das pessoas preocupadas com a saúde dele também, né, com o que estava acontecendo com ele. O pastor, quantas vezes, toda vez que eu precisei do pastor ali para ou ir na casa lá do doutor, ou ir no hospital, eu nunca vi o pastor encontrar uma dificuldade para isso, né? Ele sempre estava disposto lá, não, vamos lá, vamos, e a gente ia, e eu vejo que isso aí também, eu fui honrado nesse caso, mesmo com o meu irmão, quando ele morreu, estava o Alan lá, estava a irmã, estava o pessoal que não pôde ir lá, também teve, igual a Edna, o Johnny, de manhã já estava lá em casa, recebi mensagem da Gleice no celular também, né? E toda uma preocupação, aqueles que não falaram diretamente comigo, mas estavam falando através de outros também, que estavam preocupados em toda a situação e também se sensibilizaram, né? Com o que tinha acontecido. Eu me senti assim, em meio a uma situação difícil, mas eu me senti muito honrado, né? Muito honrado com isso. Uma coisa que trouxe assim um valor muito grande assim para a minha vida, porque eu vi que as pessoas que me cercam assim, eles estavam comigo nos momentos difíceis, né? Dificuldade, aquelas pessoas estavam comigo também, né? E eu me senti honrado demais com isso, né? A gente saber que num momento difícil a gente tem onde a gente encostar a nossa cabeça, um ombro onde a gente pode encostar a nossa cabeça em busca de um conforto, né? Porque o conforto
conforto, sei que bem é de Deus, mas é Deus que envia essas pessoas para nos trazer o conforto aqui também. E eu vejo dessa forma, que eu me senti muito assim honrado mesmo com tudo isso, de todos, né? Por todos, por tudo que eu vi, no olhar de cada um, aquele que não falou nada, mas pelo jeito de olhar a gente já percebia que tinha um sentimento assim também de compaixão, que é uma coisa que Deus pede para nós, que nós tenhamos realmente compaixão pelo próximo, pelo outro, né? E eu senti tudo isso, né? Isso faz o quê? Faz a gente se fortalecer mais na fé, né? Faz a gente se achegar mais às pessoas também, e a preocupação, a gente aprende a se preocupar com os outros também. Olha quantas pessoas se preocupou comigo ali, com a minha família, e a gente vai aprendendo com tudo isso. É o círculo que o Tiago falou na ministração dele, né? Esse círculo, um pega na mão do outro e nós conseguimos passar força um com o outro através disso aí, né? É muito legal isso, muito bom essa ministração de hoje, da gente poder estar compartilhando nessa palavra, da gente poder, né, abrir a boca aqui também e falar. Eu não gosto de falar, você já sabe, né? Mas, fica aí, né? Você tá mais perto? Tem não. Quem vê esse homem, aproveitou a primeira vez nessa célula aqui, meu Deus do céu, para se esconder naquele sofá ali, vai pular no buraco lá. Alguém mais quer espremer o suco da laranja ainda? Quer espremer a laranja? Agora você termina, Tiago, de espremer o suco. Vocês aí acabaram de citar exemplos, então o segredo está aí. Honre. Por mais difícil que seja, por mais que muitas vezes vocês tenham que engolir algumas coisas, por às vezes ouvir o que não gosta, mas honrem. Que com o passar do tempo, Deus vai trabalhando, lapidando, mas você vai ter sua recompensa. Verdade. Amém. Amém.